Pode ir. Deixa eu ficar com a minha cola. Boa noite, meu nome é Safai. Eu vou apresentar TCC sobre a xenofobia no Ocidente. Mas antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de dar um pequeno aviso que os slides, principalmente na parte final, na parte bem do final, e a apresentação em si, ele tem um conteúdo muito delicado e imagens fortes. Então, eu dividi minha apresentação em 4 tópicos, que é a introdução ao tema, onde eu vou explicar brevemente algumas coisas importantes, o melhor entendimento e até para vocês entenderem como que eu vou abordar isso. Depois eu vou falar da parte histórica, algumas problemáticas, que eu vou abordar alguns problemas sobre isso, e no 4, as perspectivas para o futuro, que é basicamente o que eu vou falar sobre o efeito do coronavírus no Tá. Uma das, quando a gente começa a falar sobre racismo contra os asiáticos, ou preconceito contra os asiáticos, ou xenofobia, entra muito uma questão mas e todas as outras minorias que também sofrem de racismo? E essas questões, como os negros e até mesmo os LGBT. Sim, eles sofrem, mas não, segundo. Então, os asiáticos eles sofrem, mas todos sofrem. Então, por que a gente reclamar de barriga cheia? Porque enquanto os negros eles sofrem, eles são discriminados, sendo taxados de criminosos, sendo até mesmo de burros, a gente é taxado de ser inteligente, limpo, dedicado. Então, pode não parecer muito justo a gente querer levantar uma bandeira e iniciar uma luta enquanto tem todas essas pessoas sofrendo tanto. Mas por que perder tempo enquanto outros sofrem tanto? No Brasil, diferente da comunidade dos negros, indígenas ou qualquer outra minoria, os asiáticos, falando principalmente no Brasil, eu não sei tanto das outros lugares, mas Estados Unidos é muito parecido, é muito similar. Os asiáticos eles nunca realmente se uniram, então a gente sempre foi muito separado. A comunidade, se eu for para São Paulo, tem a comunidade japonesa, tem a comunidade chinesa, tem a comunidade coreana. Na verdade, essa comunidade ela é conhecida não só como elas não se juntam, como elas se odeiam. Hoje em dia está diminuindo bastante isso, mas durante muito tempo, principalmente no começo da imigração, quando elas se encontraram aqui, elas nutriam ódio. Por exemplo, os coreanos, eles nutriam ódio genuíno pelos japoneses. Por quê? Isso não é falado muito na história, na escola, mas teve a Guerra das Coreias, e enquanto isso aconteceu, o Japão invadiu a Coreia e escravizou, ele raptou dezenas de mulheres, estuprou até mesmo menores de idade, ele fez atrocidades contra a Coreia. Então, naturalmente, eles odeiam e ainda existem traços. Quando eu viajei para a Austrália, eu conheci um coreano e ele fez uma analogia que você chegar para um coreano que sabe de toda essa história que aconteceu na Guerra das Coreias e chamar ele de japonês é a mesma coisa que você chegar para um judeu e chamar ele de nazista. Tem o mesmo peso. E como eles se isolam entre si, então naturalmente eles têm um isolamento para o Brasil, para o resto do Brasil. A gente não conhece muito. O que a gente conhece o que as pessoas brasileiras
eles conhecem, por exemplo, em São Paulo, é a Liberdade, que é um bairro oriental. Mas não está. E para mim, isso seria praticamente a equação perfeita para o racismo, o preconceito. Que eu acho que o racismo e o preconceito nascem do diferente do desconhecido. Quando uma pessoa é tão diferente que você não consegue nem sentir empatia por pensar que ela não é igual a você. Por isso, eu acho que o modo que os asiáticos eles estão fazendo, trabalhando aqui, é muito ineficiente e só faz eles sofrerem mais. Porque enquanto os asiáticos, eles próprios se veem como diferentes uns dos outros, por exemplo, nunca um coreano ia se ver como igual a um japonês. Mas para as pessoas de fora, que seriam, sei lá, os brasileiros tradicionais, eles são tudo a mesma coisa. São todos asiáticos. Porque, pelo menos do que eu vejo, parece que tem uma visão muito grande de que a Ásia é um país só. É uma grande massa de asiáticos, onde a gente tem o leste asiático, que é Japão, China e Coreia, mas que são os asiáticos são chamados de asiáticos amarelos, mas a gente tem também Taiwan, a gente tem diversos outros países que são, por exemplo, asiáticos marrons. Tem gente que não conhece, que acha que asiático é só tipo, com a pele clara, com o cabelo liso, e esse é o do leste asiático. E os brasileiros, eles, por a gente ser muito reservado, até a própria cultura, a gente é taxado como diferente, porque a cultura é diferente, realmente. E por ser diferente, tanto que eu falei, para mim, é a chave para o racismo e tudo isso que é você não conseguir ver a pessoa como um igual. E, por exemplo, eu não gosto muito de fazer essa comparação com negros, porque eu acho que são questões diferentes. Os asiáticos negros eles estão passando por coisas diferentes. Porque se você pensar, a luta dos negros começou há muito tempo. Eles foram escravizados há muito tempo. E o Brasil colônia. E a partir desse momento eles começaram a engatinhar para lutar contra essa opressão. Então ele está perto de chegar da opção contra os negros, está muito longe disso acontecer, mas com os asiáticos a gente começou a engatinhar agora. Então, e a gente é muito desunido, então talvez se os asiáticos se unissem e realmente entendessem que eles estão vistos como uma coisa só, não perdendo o que cada um mas entendendo que eles são parte de uma coisa, eles poderiam se unir e combater. E diferente de outras minorias, como a indígena e a negra, que são minorias étnicas, os asiáticos eles nunca sentaram e falaram o que é ser um asiático brasileiro. Por quê? É muito diferente você ser um asiático no Brasil, por exemplo, um japonês no Brasil e um japonês no Japão. É completamente diferente, porque a gente aparenta desse jeito, a gente tem o olho puxado, mas culturalmente, a gente é tão brasileiro quanto qualquer outro. Mas, por muitas vezes, a gente não é visto como brasileiro. Acaba tendo uma questão sobre estrangeirismo, que a gente é primeiro taxado como estrangeiro, antes de ser taxado como brasileiro. Então, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente ainda está na pandemia do Covid-19, seria muito incoerente falar que os asiáticos eles não sofrem, que os asiáticos eles têm tanto privilégio quanto os brancos, por exemplo. Porque
você falar que eles não sofrem esse tipo de preconceito é você fechar os olhos e ignorar, ficar preso na sua própria ignorância que, por exemplo, diversas vítimas, a gente teve diversas vítimas, não só pelo Covid, mas pela violência de pessoas causadas pelo vírus. E eu vou falar mais, vou me aprofundar mais sobre esse tema. Mas foram preconceitos que estão enraizados na nossa cultura, que normalmente eles ficavam escondidos debaixo dos panos, em que eu, pessoalmente, não só eu, outras pessoas, outros exércitos acreditam que com o Covid revelou. Antes do Covid-19, o que seria o racismo, xenofobia, o preconceito, você pode usar do que você quiser, seriam o que as pessoas chamam de microagressões, que resumindo, são as piadas de japonês. Eu acho, desculpa, que eu vou falar, mas eu acho idiota você chamar de microagressão, porque imagina que todo dia uma pessoa, quando você vai para a escola, tem um adolescente, você vai para a escola, uma pessoa vira e fala, você é um merda. Você sabe que você não é um merda. Então, não faz sentido. Aí as pessoas falam, ué, mas ele fez uma piada com você. Por que você está se sentindo ofendido? Você não é isso. Então não faz sentido você se ofender. Então, de novo, aí essa pessoa te chama de merda. Tá? Aí no dia seguinte, ela vira e fala, você é um merda. E não é só ela que fala isso pra você. Várias pessoas ao seu redor, o dia inteiro, todos os dias, falando que você é um merda. Eu acho que já dá pra imaginar o que vai acontecer. Essa pessoa vai se achar um merda. Então, e é a mesma coisa. Você, por exemplo, num adulto, pode ter um efeito diferente. Você xingar ele, você ofender ele, você fazer esse tipo de piada, você... Mas, bom, todo mundo aqui, eu imagino, já foi adolescente. E acho que todo mundo concorda que o ser mais inseguro do mundo é o adolescente. Então, imagina quando você estava inseguro, toda vez que você saía da sua casa, até as pessoas próximas de você, seus amigos, pegassem tudo que você mais condena em você, tudo que se você pudesse mudar, ele apontasse o dedo na sua cara e falasse, você é diferente de mim e eu sei que você é diferente. E você acha que você não é diferente, mas é diferente. E eu acho isso engraçado, ser diferente. Eu vou e mostrar o quão merda e o quão inferior você é a mim. Então é por isso que eu acho que não deveria chamar de progresso. Então, antes do Covid-19, essa era o maior problema dos asiáticos, essas piadas. Mas acho que é importante ter uma perspectiva que é muito diferente um amigo meu fazer uma piada dessa. Se um amigo meu fez uma piada dessa, eu não vou ligar, porque ele é meu amigo, eu dei essa liberdade para ele. Mas concordo que é muito diferente uma pessoa, você tá andando na rua e virarem para você e falarem, vai embora do meu país. E você vai pensar, como assim, vai embora do meu país? Mas esse é o meu país, eu nasci aqui. Então, mesmo nascendo aqui, você não é considerado residente. Então, depois de 2019, isso começou a mudar bastante. E eu vou acabar falando, em resumo, pessoas foram hostilizadas, pessoas apanharam, pessoas foram mortas, pessoas foram esfaqueadas, pessoas foram mutiladas. Tiveram casos de ataque de ácido em Londres, pessoas saíram desfiguradas. Bom, e para finalizar essa parte, entra o argumento de que os atletas estão sofrendo, mas os negros estão sofrendo há mais tempo, outras comunidades estão sofrendo há mais tempo, e, dependendo da sua opinião, sofrendo mais. Mas, então, eu
gostaria de fazer, tipo, fazer uma pergunta muito simples e uma analogia. Se você está num hospital, você é um médico, pode ser um médico, tanto faz, um paciente, e entra um paciente com uma faca no estômago, ele está sofrendo, ele provavelmente vai morrer se ele não for tratado. E entra um cara com uma fratura no braço. Os médicos, eles vão olhar para o cara que está com a fratura no braço e falar: então, eu sei que você está sofrendo bastante, está doendo muito, eu estou bem, mas o cara com a facada, ele vai resolver as coisas com ele, aí quando estiver tudo bem com ele, quando ele já estiver normal, vivendo uma vida tranquila, a gente vai olhar para você e pensar, tá, o que a gente pode começar a fazer? E o racismo asiático e o racismo negro são racismos diferentes. Então, e de novo, uma luta não entra no caminho de outra luta. Não é porque os asiáticos querem começar a se defender, querem começar a ser ouvidos, que eles estão falando para os negros calarem a boca e a gente parar de ouvir. E o título do meu TCC é xenofobia. Mas no começo eu queria ter escrito, eu estava pensando em racismo ou preconceito. Mas, ainda, dependendo da pessoa, pode falar, não é racismo, porque racismo depende de uma parte histórica. Você pode pensar desse jeito. A parte histórica tem muito peso, como nos asiáticos também. Eu vou, o próximo tópico, eu vou entrar sobre isso. Mas, então, eu achava que, eu tinha certeza que ia ter muito pré-julgamento se eu usasse a palavra racismo. Agora eu vou entrar na parte histórica. Na parte histórica, no Japão é ensinado a história do asiático, mas no Ocidente a gente não tem em nenhum momento, em nenhuma só aula de história, geografia, política e nada falando sobre os asiáticos no Ocidente, que na minha opinião acaba sendo um absurdo, porque de novo, desde o começo da pandemia, os asiáticos começaram a sofrer no Canadá, Estados Unidos, Londres. E nos Estados Unidos, que ganhou o nome de racismo amarelo, por causa do japonês, que só uma curiosidade, antes de se chamar um japonês de amarelo, era considerado muito sul. Mas aí os asiáticos decidiram, asiáticos do leste asiático, decidiram pegar isso e transformar em jeito de se referir. E depois que tudo isso aconteceu, a gente começou a discutir sobre o racismo anti-asiático. Mas desse jeito parece que é a primeira vez que surgiu na história. Parece que é a primeira vez que isso está acontecendo. E até antes, os asiáticos fora dos Estados Unidos estavam vivendo uma vida maravilhosa. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, os Estados Unidos, ele foi construído em princípios como justiça e liberdade, mas também em cima de muito racismo e exploração de outras raças, quanto os asiáticos, os negros, até mesmo os indígenas. Tudo isso está incorporado no DNA, do nosso DNA na estrutura. Perigo amarelo. Essa movimentação é chamada de perigo amarelo porque remete os asiáticos americanos como um perigo para o país. Essa imagem daqui era manchete, foi manchete de um jornal. Então, claramente, isso é a retratação de um chinês nos Estados Unidos, trabalhador.
Bom, eu acho que a imagem explica por si só que que eles não eram bem vistos, nem muito menos bem representados. Eles eram taxados como sujos, corruptos, queriam roubar as mulheres, nesse caso matar, roubar o trabalho, roubar tudo. Esses eventos sobre o período amarelo que começaram a ser falados nos Estados Unidos não é nada recente, assim como a própria história. Hoje em dia, pessoas chegam para chineses então, que eles são sujos e achando que eles estão trazendo doenças e roubando empregos. E a maior loucura é que agora, centenas de anos depois, isso está acontecendo de novo. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu lá atrás, quando os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra. Isso aconteceu, isso está acontecendo. Os chineses, eles foram para os Estados Unidos mais ou menos em 1800, por causa da crise da China. A China estava passando por, por muita dificuldade. A China sempre teve muita gente. A China, ela era um país, sempre foi um país que tinha grande possibilidade de se tornar potência, uma potência mundial como os Estados Unidos, mas ele ainda tem um grande problema que é que tem pessoas, muitas dos homens mais ricos do mundo são chineses, mas então eles vivem em um sistema onde tem pessoas muito ricas, muito milionárias e pessoas que não têm o que comer, que trabalham o dia inteiro e ganham 10 centavos por hora. Então, a China estava em 1800, mais ou menos, a China estava passando por essa crise e então começou um processo de migração para a América. Chegando aqui, eles não falavam a língua, eles não sabiam nada da cultura, costumes, eles não eram familiarizados com a comida e eles eram claramente diferentes dos americanos e até de outros imigrantes que acabaram nessa época para os Estados Unidos, como os europeus. Os europeus eles eram muito parecidos com os americanos, porque os americanos eles acabavam sendo descendentes do britânico. Então eram todos europeus. Enquanto os asiáticos eles eram descritos como com seus olhos demoníacos, seus penteados eram diferentes, corte de cabelo diferente, fisionomia era diferente e até mesmo a cara era diferente. E como eles chegaram sem nada, eles não podiam escolher que trabalho eles iam exercer. Então, eles pegavam os piores trabalhos possíveis. E daí começou a surgir essa questão do chinês ele ser sujo, e o chinês a da pobreza, porque eles pegam muita coisa. E por isso que eles viraram isso. Mas, ao invés dos americanos falarem, bom, agora a gente tem pessoas para trabalhar para a gente, por miséria, uma quase escravidão, e a gente pode agora construir, subir o nosso país, e nós americanos podemos trabalhar de maneira melhor, eles transformaram os imigrantes em inimigos, porque eles não eram americanos de verdade, eles não eram parecidos e estavam roubando o emprego. Em toda essa situação, foi criada em 1882 o Chinese Exclusion Act. Foi a primeira lei nos Estados Unidos que barrava imigrantes baseando em eles serem chineses. E o que significava era que você seria barrado por ser
quem você é por ter nascido desse jeito. Mas esse sentimento anti-amarelo se tornou cada vez mais forte graças a diversas diversas leis federais. Esse que é o Chinese Exclusion Act. Esse sentimento anti-amarelo chinês e japonês, ele foi ficando cada vez mais forte graças a propagandas, como a imagem que eu tinha mostrado antes, que carregavam de xenofobia, inúmeras leis federais que colocavam os chineses como inimigos e tentavam dificultar ao máximo a vida deles. E essas propagandas, elas tinham o único objetivo de mostrar os chineses como sujos e todo isso começou a gerar um sentimento de medo e repulsa. E tinham as pessoas de mau caráter que escreviam essas reportagens, faziam essa charge, mas tinha a população que não tinha nada a ver com isso. Mas, quando você vê todo dia no jornal falando que o país só está onde está, só está decaindo cada vez mais graças aos chineses, bom, você acaba transformando ele como um inimigo. E se tornou medo, repulsa, e tudo isso virou um sentimento de violência e raiva contra os imigrantes asiáticos. Bom, agora eu vou ter que ler mais, porque tem muita data e tem muitos fatos históricos, e se eu tentar lembrar, vai demorar muito. No dia 31 de outubro de 1880, uma grande concentração de pessoas nutridas por essa raiva e violência se formou no Chinatown, na cidade de Denver. E assim atacando de modo violento cada pessoa chinesa e suas lojas, causando ferimento e hospitalização de dezenas de pessoas e a morte de um residente da área. Outro evento similar aconteceu no final do ano de 1885, onde o sentimento anti-asiático na cidade de Seattle geraram 4 meses de tumulto e perseguição, com o objetivo de arrastar todos os residentes chineses para fora da cidade. Nesse mesmo ano, alguns trabalhadores de Wyoming massacraram 23 chineses que trabalhavam em minas de carvão. Essas são apenas, no caso, era aqui, Wyoming, e eu coloquei uma imagem só para ver como que era a Celeste Night. Eu não sabia que por isso uma imagem só ia pagar. Em carvão. Esses foram apenas 3 eventos, movimentos anti-asiáticos que aconteceram nos Estados Unidos durante os anos de 1870 e 1880. Nesse momento, qualquer um consegue perceber que o tipo de narrativa abordando doenças e sua falta de limpeza sendo usada como desculpa para normalizar o preconceito contra asiáticos. Sou bem familiar nos dias de hoje. Isso está acontecendo agora e em uma escala gigantesca, mundial. Mas um vírus, ele pode aparecer em qualquer parte do mundo, qualquer povo, qualquer pessoa, independente de raça, gênero, identidade, tanto faz. Em comparação, por exemplo, eu não vejo quando tiveram surtos de ebola, pelo menos eu não lembro de líderes de potências como Trump falando que os negros eram os culpados do ebola, falando que os negros tinham que ser expulsos dos Estados Unidos, que eles não pertenciam àquele lugar porque surgiu na África. Isso é uma coisa que está acontecendo agora com os asiáticos. Como, por exemplo, no ano de 1900, a peste bubônica que explodiu em Honolulu. Em resposta a isso, 41 prédios marcados foram colocados em chamas na cidade de Chinatown. E assim os residentes foram forçados pelo governo a irem para campos de quarentena. E apenas 6 anos depois, em Santa Ana, Califórnia, o Conselho da Califórnia citou que um homem chinês contraiu por vontade própria leptospirose. E assim eles decidiram queimar
Chinatown, sem mencionar a maneira que os Estados Unidos retratava denegrindo os filipinos, sua falta de higiene e seus corpos estranhos. No começo do século XX. E o reflexo desses pensamentos racistas podem ser vistos através dos ataques de 1930, que atacaram uma comunidade filipina, assim matando um homem de 22 anos chamado Fermin Cabrera, e ninguém foi julgado por crime nenhum. Eu acredito que seja importante colocar em mente que esses eventos foram apenas alguns dos que foram reportados, porque aconteceram muito mais crimes, só que eles acabaram não sendo documentados, porque aconteceram com os asiáticos. E relembrando, a história americana esconde e tenta esquecer de todas as formas as atrocidades racistas causadas exclusivamente com cidadãos asiáticos, especialmente em tempos de guerra nos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã, em forma de retaliação, inúmeros, dezenas, centenas de asiáticos foram expulsos de cidades, mortos, capturados, torturados, em retaliação. A mesma coisa com o ataque em Pearl Harbor, a mesma coisa durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Foram feitas inúmeras retaliações com os asiáticos. E primeiro, e não faz muito sentido, porque os próprios asiáticos não têm culpa nenhuma. Então, imagina você estar vivendo sua vida tranquilamente, do nada, e você só percebe que colocaram fogo na sua casa, estão raptando todos os membros da sua família e, na maioria das vezes, matando. Tudo isso gerou uma imagem muito distorcida sobre o que os asiáticos eram e eles acabaram começando a ser retratados como seres astutos, mas ardilosos. Aqui, ó. No bombardeio que teve em 1941 em Pearl Harbor, milhares de japoneses americanos foram arrancados de suas casas e presos. Isso ocorreu uma questão de poucas horas após o ocorrido. Apenas 2 meses depois desse evento, cerca de 120 mil nipo-americanos foram levados à força para campos de internamento, que é um nome muito bonito para campos de concentração. Por exemplo, mesmo os asiáticos, sim, na grande maioria das vezes em que eu acabar falando japoneses, eu estou me referindo a asiáticos em geral. Quando eu precisar fazer essa distinção maior, eu vou falar. Mesmo esses asiáticos que tinham servido no exército, para o governo, eles não tinham provado lealdade suficiente. E não eram considerados americanos. Exclusivamente um americano do regimento 44. Ele é um marco muito grande na história da infantaria americana. Essa infantaria foi a mais condecorada em questão de tamanho na história militar dos Estados Unidos. Que literalmente lutava pela liberdade do país que a oprimia. A maioria dessa infantaria era composta por asiáticos. Foi o verdadeiro patriotismo, e não todos aqueles americanos de verdade que falaram que eles deveriam voltar de onde eles vieram e não faziam nada para resolver. Mas nem tudo é horrível. Em 1905 surgiu uma coisa chamada Immigrant Act of 1965, finalmente remove essas restrições que tinham do governo. Agora, falando, esses aqui eram os campos de concentração. Eram chamados de campos de trabalho, campo de internamento, mas muito similar aos campos de concentração nazistas. Isso era feito para as pessoas nas cidades acharem que o governo estava sendo bonzinho com eles. Não, suas casas foram destruídas, então a gente vai colocar vocês
Não preciso explicar muito o que aconteceu. Ah, esse termo ele é muito criticado por historiadores. Considero esse termo escolhido para minimizar o impacto dos campos. Durante os anos 1920 e 1930, o relacionamento entre Estados Unidos e Japão sofreu um enorme desgaste causado pela guerra, no que resultou um ataque à base naval americana por Harbor, no Havaí, dia 7 de setembro de 1941. Após isso, ocorreu a comunidade japonesa passou a sofrer muita perseguição que acabou por afetar os descendentes japoneses, pessoas e até mesmo não japoneses acabaram nascendo com traços asiáticos. Resumindo, olho puxado. Muitos dessas pessoas que iam para esses campos, eles eram falsamente acusados de serem espiões do governo japonês e que eles falavam que estavam se preparando para uma invasão na costa oeste. Por efeito de pressão popular, o presidente Franklin Delano Roosevelt declarou a ordem exclusiva no dia 19 de janeiro de 1942 e se permitindo que o próprio exército aprisionasse qualquer cidadão que representasse algum perigo. Porém, uma ordem era muito abrangente, a questão do que seria uma representação de perigo. Se inicia um processo que restou com cerca de 120 mil nipo-americanos, japoneses e seus descendentes. Foram detidos sem que eles pudessem fazer qualquer coisa. Esses japoneses eles eram obrigados a abandonar suas casas, seus trabalhos e tudo que eles tinham conquistado. Eles iam para os campos de concentração, com casa, com bens. E quando eles saíam, se eles saíssem, eles tinham o mesmo status social que um mendigo. Eles eram monitorados o tempo todo. Eram a mesma coisa que você consegue aplicar para os campos nazistas, você consegue aplicar perfeitamente aqui. Tá. Esses foram só alguns casos da história que, que eu achei. Eu ia ter que ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira, se eu fosse falar de todos os casos que eu achei. Agora que eu já falei de toda essa história, eu vou entrar na parte talvez complicada do TCC, que eu vou falar das problemáticas que envolvem o assunto. As piadas de japonês. Bom, piadas como pastel de flango, abre o olho, visão widescreen, pau pequeno. São só algumas de coisas que não só os japoneses, como asiáticos, eles têm que ouvir desde sempre, quando eles saem para a rua. Escola, trabalho, quando eles vão comprar coisa. Essas piadas, se você olhar de uma ótica muito superficial, podem ser realmente encaradas como piadas. A gente só está brincando com você. A gente não é racista. Mas, por exemplo, falar pastel de flango. Imagina que você é de um país, Brasil, e você tem que. Acaba acontecendo alguma coisa no Brasil, você tem que ir morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, no Japão ou China. Lá você não sabe falar a língua, você não sabe dos costumes, você é totalmente diferente dos outros e você tem que aprender a língua. Você se esforça para aprender a língua, que é muito difícil, porque foneticamente ela é muito diferente do Brasil. E toda vez que você abre a boca para falar alguma coisa, as pessoas ficam te zoando, falando. Para as pessoas que aprenderam a falar inglês, você realmente acha que você teria aprendido inglês se toda vez que você falasse uma coisa errada, as pessoas ao seu redor falassem: Nossa, olha como ele fala engraçado, olha como ele é ridículo. Bom, essas coisas
asiáticos, eles ouvem desde sempre e seus descendentes. Isso não é só ridículo. Qualquer um abordar um asiático descendente e falar pastel de flango. Isso não é uma questão de ser uma piada ou não é uma questão não é uma questão de ser minha opinião. E sim é sobre um comentário, um xenofobia e preconceito contra asiáticos e seus descendentes. Que está enraizado nesse país desde que saíram do país de origem e vieram para o Brasil. E isso não está acontecendo por causa do coronavírus. Isso está presente no país como o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, principalmente Canadá, muito antes do vírus assolar o país. E quando você faz essa coisa, você coloca os asiáticos um pouco diferente. De novo, entre nós falando mais cedo sobre você taxar como os asiáticos como um imigrante e não como um cidadão brasileiro. Antes de ver um asiático como um brasileiro, você vê ele como um japonês, como um chinês, como uma pessoa que vem de outro lugar que não pertence ao Brasil. E quando você, para mim pelo menos, quando você fica repetindo essa piada, você só está trazendo de novo tudo isso à tona. O pessoal não consegue perceber, e provavelmente por ignorância. Existe uma questão que é chamada de orientalismo. O orientalismo é uma ideia que fala que o Oriente é uma invenção do Ocidente. Uma tentativa de dividir o país em dois. Enquanto o Ocidente ele é representado e até sempre colocam como o futuro, como inovador, como o normal. E a cultura do Ocidente é a cultura normal. A cultura oriental é tida como cheia de misticismo, toda diferente. As comidas são estranhas, as pessoas se vestem de maneira estranha, as pessoas têm rituais estranhos, as religiões são estranhas. A forma que os asiáticos lidam com esse estrada é muito difícil. Porque eu fiz isso, provavelmente muitas vezes fazem isso ainda, a gente ri, a gente dá risada. Mas eu acho importante colocar que quando você vira para mim, ou para qualquer outro asiático, e faz uma piada, como por exemplo, nossa, japonês não precisa um fotógrafo porque ele está de olho fechado o tempo todo, a gente ri, não porque a gente achou hilário e você é um puta comediante, e sim porque a gente está tentando pertencer a uma cultura. A gente está tentando se ver em um lugar. E lá atrás, eu posso falar, caso, por exemplo, que meu bisavô e minha bisavó vieram para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, porque meu bisavô primeiro, porque estava tendo todas as questões econômicas no Japão, ele veio para cá, não sabia falar língua, não sabia nada. Ele precisou se virar. Então, nesse momento, quando alguém fazia uma piada japonesa, tinha outras preocupações do que se alguém ofendeu ele. Ele tinha que fazer dinheiro para comer, para não dormir na rua, para não morrer de frio. Aí, geração dos meus avós, por exemplo, ainda dá para entender, porque eles ainda estavam se inteirando, se colocando na cultura do Brasil. Mas a geração da minha mãe, ela já estava introduzida no Brasil, já era brasileira. Mas tudo bem, mas agora a minha geração, onde de pessoas com 18, 19 anos, que estão há pelo menos 3 gerações no Brasil, que são brasileiros, falam a língua perfeitamente, têm o entendimento perfeito da língua, a gente, quando ouvir uma piada dessa, abaixar a cabeça e rir, é ridículo. Porque você não vai conseguir mudar nada. E você vai continuar sendo visto no estereótipo de você é japonês, você é submisso, e você não levanta a voz. Porque é isso que você é e isso nunca vai mudar. Agora, mudando para outra questão, sobre a fetichização.
A fetichização, ela aborda principalmente as mulheres asiáticas. Isso vem principalmente do próprio Japão, porque você pode pegar as geishas. Se você fazer uma comparação entre geishas e samurais. Os samurais, eles eram guerreiros que eles seriam senhores feudais, imperadores, gente poderosa. Eles tinham o direito de fazer praticamente o que eles quiserem em qualquer cidade. Ele, por exemplo, um samurai podia entrar na loja para comer alguma coisa e tinha um dono, aí a filha, e ele falou assim: ela é sua filha? É. Tá, agora ela é minha mulher. Vamos para casa agora que você é minha mulher. Esse era o poder que os samurais tinham. Eles podiam tomar tudo, destruir e matar, sem nenhum tipo de punição, porque eles estavam servindo ao imperador. Enquanto as geishas, elas eram o que seria para ser a mulher ideal. Submissa, calada, que não tem opinião, que não, que não tem vontade, que serve exclusivamente para servir o samurai. Tá, eu acho que todo mundo já viu o Mulan. No começo do filme, ela tem toda aquela preparação para ela, uma casamenteira, onde ela tem que ser a mulher perfeita, ela não pode fazer nada de errado, ela tem que ouvir tudo que as pessoas estão falando, para ela conseguir arrumar um marido. Aquilo é uma retratação perfeita do que acontecia, tanto na China, nos Estados Unidos, nesses países orientais. Ainda hoje, o Japão, principalmente o que eu sei sobre o Japão, ele é um país que bem machista. Ele é culturalmente machista. Isso está mudando com a modernidade, mas isso ainda existe. Não é porque eu sou descendente de japonês, que gosto do Japão, que gosto de todas as coisas que oferecer, em que eu vou passar pano para todas as merdas que ele fez e faz ainda hoje. Então, elas sempre tiveram esse estereótipo. E agora isso puxa, e agora elas são vistas de forma. E elas eram vistas pelas pessoas de fora, quando iam para o Japão, como exóticas, como mulheres diferentes que estão presas por extremamente sexualizadas. Em 2019, teve uma pesquisa feita por diversos sites pornográficos em que no top 5 de mais pesquisados tinha a palavra asiática. Então, de novo, isso é colocado como submissas e exótica e sexualizada. No dia 16 de março de 2021, teve um crime na cidade de Atlanta. Teve um tiroteio em um spa. Nos Estados Unidos, as asiáticas elas estão muito no ramo de spa e massagem. Até que todo mundo conhece quando fala de massagem tailandesa. Essa casa de massagem entrou um homem branco, armado, matou 7 pessoas, 6 eram mulheres, 5 eram. Deixa eu ver, 8 pessoas, incluindo 6 mulheres asiáticas, e era um homem e o resto eram mulheres brancas. A polícia foi para o lugar e perguntaram para ele qual. Primeiro, a polícia falou que quando perguntaram sobre o cara, o policial disse que ele estava tendo um dia ruim. Mas é engraçado pensar que ele estava tendo um dia ruim e não, né, mulheres. Aí, o repórter foi cobrar ele para falar por que ele fez. Ele, e revelaram que ele era viciado em pornografia e ele falou uma coisa: ele precisava eliminar a tentação da frente dele. Com isso, você cria uma clara conexão entre a fetichização, erotização com as mulheres asiáticas. Para esse homem, essa mulher estava impedindo ele de dar certo na vida, porque ela era asiática.
Agora, eu vou ler um texto, que não é muito grande, que eu escrevi sobre a hashtag StopAsianHate, que é uma hashtag que surgiu agora, que fala sobre... Tem empresa colocando, um monte de gente colocando, que fala sobre o que está acontecendo. Durante a pandemia de coronavírus, um tipo de movimento começou a pegar força. Um movimento que começou com a hashtag StopAsianHate. E agora, isso está em todos os lugares. Em empresas, lojas, pôsteres para a sua cidade. E agora, falando com um asiático brasileiro, eu não acho que deverão haver crimes contra nenhum tipo de pessoa, raça, etnia ou gênero. Porém, isso não me desce nem por um segundo. E o motivo é muito simples, na verdade, porque isso está sendo espalhado por grandes empresas. Mas por que exatamente eles estão fazendo isso? É porque eles gostam de nós asiáticos e realmente se importam com toda essa situação. Por fora é o que eles querem aparentar. Porém, por dentro, eles não se importam nem um pouco com a gente. Eles apenas precisam vender em 2021. Eles querem que os asiáticos saibam que essa grande empresa está do nosso lado, mas é tudo uma grande hipocrisia. Essas pessoas não ligam nem um pouco para se elas realmente quiserem, porque se elas realmente quiserem parar com a violência e o sofrimento, essas pessoas parariam de comprar iPhone, parariam de comprar roupas Adidas e da Nike. Porque essas marcas são feitas exclusivamente por crianças asiáticas. Enquanto as crianças com suas pequenas mãos construindo e montando celulares que essas pessoas colocam, a hashtag StopAsianHate, não é complicado ver ironia por trás de tudo isso e por essas empresas. Então eu tenho uma pergunta muito simples. Você tem certeza que você quer acabar com todo tipo de violência, exploração e opressão de asiáticos? Onde estavam todas essas grandes empresas durante o pós-guerra mundial, onde toda a comunidade japonesa nos Estados Unidos sofreu uma enorme discriminação? Nos Estados Unidos foram instalados campos de concentração, que eram chamados campos de trabalho, exclusivamente para japoneses, provavelmente pessoas que nem eram japonesas. Foram trancafiadas como chineses e coreanos. Eles eram vigiados por soldados americanos. Até mesmo em 2019, 2020, quando os asiáticos começaram a ser atacados e hostilizados por coronavírus, onde estava todo esse fervor dessas empresas e por que, de repente, quando tudo começou a abrir de novo, veio essa ajuda e não quando começou tudo isso. Então eu faço pergunta: essas pessoas realmente se importam com os asiáticos? Eu acho que não. Não acredito que essas empresas e pessoas se importam exclusivamente o dinheiro. Se elas dissessem, parem com a violência contra asiáticos porque a gente quer vender mais, eu não acharia tão ruim esse slogan, para ser honesto. Mas hashtag StopAsianHate eu não consigo engolir, porque se qualquer um olhar em qualquer celular, um iPhone, está escrito design feito na Califórnia, construído na China. Pode falar tudo isso. Se você realmente quer que o Ocidente acabe com a discriminação com os asiáticos, eu garanto 100% de que é totalmente injusto, cruel, mas é a realidade. E os asiáticos têm que lidar com isso. E agora todos têm que lidar com isso. Você pode continuar usando, mas você vai ter que ver com a sua consciência agora. E se você está usando essa hashtag, você é um asiático, não, perfeito, continua o que você está fazendo. Mas se você é uma empresa, uma corporação, e você está promovendo isso, eu quero que você pare de usar a dor da minha etnia como uma dor, um enfeite, e deixe todos sabendo que você é uma boa pessoa. Ao invés de StopAsianHate, que tal você usar a hashtag pare de usar crianças asiáticas para montar um celular que quebra depois de 6 meses? Ou até mesmo pare de usar crianças asiáticas para fazer roupa em troca de centavos, depois vender por centenas de reais. Mas StopAsianHate é muito válido. Só fala o homem. Agora, tinha muita coisa que eu podia abordar, mas né, agora é fora. Eu vou colocar em perspectivas para o futuro. Eu vou falar sobre a pandemia. Desde a pandemia teve início na China e depois começou a espalhar para o mundo. E líderes como o Trump chamando de o China Virus, até mesmo no Brasil ele foi chamado desse jeito. Enquanto toda a atenção estava direcionada nos Estados Unidos
nos Estados Unidos, com esses crimes de ódio e violência. No Canadá, seu país vizinho, está acontecendo a mesma coisa, mas não está tendo muita informação. O Canadá tem um problema muito grande com racismo. E depois do início da pandemia, os crimes de ódio contra asiáticos aumentaram 717% apenas em Vancouver. Segundo outra fonte que indica que o Canadá reportou mais crimes contra asiáticos em sua capital do que em todos os Estados Unidos, desde o começo da pandemia. Para a maior lesão, 1.100 pessoas reportaram esse tipo de incidente, assim gerando um sentimento de não estarem seguros no seu próprio país. Essas pessoas começaram a ter medo de sair da rua, pararam de deixar criança brincar, porque elas não sabiam se elas iam voltar. Elas foram hostilizadas nos supermercados, elas não podem mais falar a própria língua na rua, que existe e não é uma chance pequena, uma chance remota, tem uma grande chance delas irem para um hospital. Como essas pessoas, traduzindo, ela era dona de um spa, era mãe, e ela teve sua vida tirada do tiroteio do spa. Isso daqui é um idoso, ele é um senhor, que, se eu não me engano, nesse caso, ele estava fazendo uma caminhada do lado de fora da sua casa, e veio um homem e empurrou ele com toda a força, e ele bateu a cabeça no chão, e depois ele morreu. Esse chinês, ele foi espancado na rua. Esse, ele foi espancado no metrô. E outro espancado na rua. Então, tudo isso aconteceu graças a um grave coronavírus. Mas, de novo, não é o coronavírus que causou isso. Isso já existia. Essa raiva, esse ódio das pessoas, esse racismo. A xenofobia contra os asiáticos, ela sempre esteve lá. Na parte histórica, vamos demonstrar que desde os primórdios dos Estados Unidos, e eu não peguei no Brasil, mas no Brasil se aplica a mesma coisa. Eu não incluí nessa apresentação, mas eu posso disponibilizar para depois, se alguém quiser ler, que depois que teve a Lei Áurea e os escravos negros foram liberados, teve uma tentativa, que não é divulgada, por que será? De utilizar japoneses como escravos. E aconteceu tudo isso, e não nesse. Eles não conseguiram ser escravizados. E agora, hoje em dia, isso segue acontecendo. Então, esse racismo, esse ódio tem que ter debaixo dos panos, disfarçado de piada, de não, você tem que entender que é só uma piadinha. Mas você vê, quando surge uma única coisinha, uma única faísca, transforma nisso. Milhares de vidas ceifadas, mortas, famílias que perderam filhos, famílias que perderam mães, que perderam pais, que perderam avós. E é isso. Antes de fazer as perguntas, eu vou gostaria de agradecer o meu tutor, o Rian, que ele conseguiu estar presente para uma reunião que ele tinha. Todas as pessoas que tiveram a paciência de fazer as entrevistas que eu conduzi, principalmente a Luara, professores que me ajudaram, o Gonçalo e até parentes próximos. Obrigado. Agora, se alguém tiver uma pergunta. Por que você escolheu esse tema? Como volta a pergunta?
Tudo bem. Por, bom, durante muito tempo eu pensei que eu era branco. E tipo, foi recente, foi tipo, 3 anos atrás que eu acabei tipo, adquirindo essa consciência de que eu não sou branco, mas claramente eu não sou negro. Então, tipo, o que eu era? Porque falavam que eu, dentro de casa, eu era tratado como branco, quando eu ia pra rua, eu era um japa, eu era chamado de temaki, sashimista, essas coisas. Então, aí eu fui fazendo isso, e quando eu soube que estava tendo esses ataques nos Estados Unidos, eu comecei a fazer as próximas, eu achei que uma certa relevância. Eu falar um pouco. Bom, eu não tinha ideia. A maioria das coisas que falou para mim completamente normal, assim, já aconteceu na sociedade, e o que você falou que está dando concentração nossa, que é impressionado, para mim, na verdade, eu nem tinha perguntado. Então, eu acho que fiquei impressionado, porque me fala muito disso que aconteceu na Europa. Só que isso que aconteceu no japonês não é citado em lugar, nem lugar. Claramente, além de acabar com o óleo, com os asiáticos, mas quais caminhos você daria para seguir para acabar com o preconceito de massa e contra o óleo nos asiáticos? Bom, eu falei que eu achava que era ineficiente a forma que os asiáticos falam no Brasil. Primeiro, eu acho que tipo, a comunidade asiática ela tinha que ser mais unida e, e deveria ter uma abertura maior para os asiáticos, para os brasileiros e dos brasileiros brancos, não estou justificando, mas com os asiáticos, e entender que é uma cultura diferente, mas o que muitas vezes acontece é você vai comer uma comida, tá falando comida, você abre e você escuta comentário, nossa, que nojo, que estranho, como é que você come isso? Seus pais não sabem cozinhar direito. Então, tipo, é isso então, tipo, tratar dos dois lados. Sabe? Como, como você acha que esse fantasma, como você acha que isso reforça ou ajuda a perpetuar toda essa questão? Sim, os Estados Unidos, maravilhoso Estados Unidos, ele segue um padrão. Nos anos 2000, foram os terroristas. O que você vê a visão que a gente da, do Oriente hoje em dia? Muita gente não vê mais ele como ser humano, ele vê como um bando de animal. Aí, aí, aí teve, durante a Guerra Fria, tiveram os comunistas. Tiveram inúmeras charges falando que matar comunistas, morte aos comunistas. E agora, em que a China, porque enquanto todos esses países estavam em guerra, a China ela estava suave no canto, só fazendo coisa. Orelha de plástico para viver. Não, só estava fazendo coisa e produzindo. E, tipo, fornecendo arma, mas, tipo, ela não estava, ela estava passivamente na guerra. Então, ela estava enriquecendo e ela está caminhando para ser a maior potência do mundo. Mas os Estados Unidos, na minha visão, os Estados Unidos não quer perder esse posto e ele começa a usar esse tipo de falar que os chineses são surdos, os chineses são inimigos, contra os chineses, o governo é comunista. Não é comunista. Ele é menos comunista do que qualquer outra coisa. Então, é isso? As lições psicológicas, você já sofreu alguma
Botucatu, eu nunca tive bullying e tal. Mas em São Paulo, eu sofria bullying. Eu já fui espancado, já bateram em mim, já me empurraram de escada, já me trancaram em armário. E eu posso falar uma coisa, eu nunca sofri por essas coisas, por ser magro, por ter cabelo preto. Eu nunca sofri por nada, a não ser asiático. Que você não é. Não, sim. Mas, sou único brasileiro.